do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quero ler com você apenas o versículo 4, uma breve meditação nesse texto, com base nesse texto, para que nós possamos, pelo poder e unção da palavra, amém, Jesus, potencializar nossa fé, nossa vida espiritual, nossa maneira de nos conduzirmos na presença de Deus. Diz o texto sagrado, capítulo 4 de Lucas, versículo 4, que nos diz: E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Amém? Amém. Pai querido, poderoso e santo, Aleluias. a Ti elevamos Glória nossa oração com gratidão a tudo quanto por nós tem feito o Senhor, estás fazendo e cremos que permanecerás fazendo. Usa, meu Pai amado, a essência revelada dessa Tua palavra para conosco e ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la em prática de nossa vida. Aleluia, Nós te Jesus. suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de um versículo contido num texto, num fato, onde creio que todo crente conhece, todo crente sabe dessa história legítima, real, a qual nos mostra que Jesus, pelo Espírito de Deus, ele foi conduzido ao deserto e por um período de 40 dias ele jejuou a fim de humanamente preparar-se para uma jornada ministerial divina aqui na terra, para exemplo de seus seguidores. Porque quando se trata de Jesus, irmãos, Jesus ele não precisa se preparar para nada. Glória a Jesus. Porque tudo é feitura das mãos dele. Maravilha. Tudo é feitura da palavra dele. Glória a Deus. Jesus é infinitamente Deus poderoso. É o próprio Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o qual infinitamente é poderoso para fazer aquilo que Ele quiser, assim como também desfazer o que Ele quiser. Glória a Deus. Mas para exemplo nós precisamos, com a atitude de Jesus, eu quero aqui focar na atitude, que muitas das vezes falta no crente, diante das adversidades, e às vezes até diante de quando tudo está favorável, porque até nas fases favoráveis o crente precisa ter atitudes que glorifiquem a Deus. Amém. Aleluia. Não é só quando está sofrendo uma perseguição, uma luta, uma dor, uma aflição, não. O crente precisa estar em comunhão com Deus na escassez
e na fartura. O crente precisa estar em comunhão com Deus na tempestade e na bonança. Ou enfim, em todo tempo, servo de Deus precisa de Deus. Aleluia. Todo tempo. E eu vejo aqui na atitude de Jesus passar aquele tempo ali no deserto, preparando-se para a sua jornada terrena. Eu aprendo que se eu quiser fazer obra de Deus, eu tenho que imitar Jesus nesse negócio. Amém. Jesus passou ali, aquele tempo ali, orando e jejuando. Isso diz que sem jejum e sem oração, irmãos, é guerra travada sem vitória. Porque as coisas de Deus se realizam de forma espiritual e nunca para a glória humana, mas para a glória de Deus. Maravilha. E para a glória de Deus precisa haver uma aplicação contextual espiritual. Você vê que Jesus passa esse tempo aqui com a sua vida aplicada à vontade de Deus. A vontade de Deus. Até que, findando-se aquele tempo de preparação, se observa que acontece com o próprio Jesus, Filho de Deus, que é Deus. O inimigo se apresenta. Se o inimigo se apresenta diante de Deus, na pessoa do Filho, o inimigo não vai se apresentar diante de nós para nos atrapalhar. A gente precisa, irmão, raciocinar e ver que se o Senhor não estiver conosco, nós viramos marionete. É verdade. Aleluia. Na mão do maligno. É verdade. Mas eu adoro e glorifico a Deus, porque o Senhor nos diz na sua palavra que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio na palavra como ela é. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. O inimigo não pode tocar. Agora cabe a mim e a você declarar a vida legitimamente para Deus. E isso não se faz, simplesmente de lábios. Glória a Deus. Isso se faz com atitudes fundamentadas Glória a Jesus. no desejo lá dentro do coração. Porque Deus não nos olha apenas por fora, Verdade. mas o Senhor nos olha por dentro. Maravilha de O Deus. Senhor olha para dentro de cada um de nós, e a Bíblia já diz que o Senhor vai lá na intenção do coração. E ali ele vê a veracidade daquilo que nós professamos. Você observa que Jesus, o inimigo se apresenta diante dele. E aí vê, passou 40 dias lá, 40 noites sem comer nada, é aqui que eu vou pegar ele. É assim que o inimigo faz. O inimigo, ele tenta nos destruir naquilo em que tenhamos tendência.
naquilo que nos seja mais atrativo. O inimigo procura explorar a área tendenciosa de cada um. Verdade. E é aí que nós precisamos ouvir Jesus com mais intensidade. Aleluia. Quando Jesus nos fala na sua palavra, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, irmãos, não tem esse dia que o inimigo não busque uma oportunidade para nos tentar e nos tirar da presença do Altíssimo. Glória a Deus. Não tem esse dia. E detalhe, ele usa o que tiver. Por isso que você tem que vigiar em qualquer ambiente que você tiver. É aqui na igreja, é na tua casa, é no teu trabalho, é junto à parentela, qualquer ambiente que você estiver, tem que estar atento, que o adversário, ele não perde oportunidade. Verdade, Jesus. Ele não perdeu ali, ó, diante do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele virou a fome. Derrubar ele agora. Isso foi ela. Deve ter sido o pensamento do adversário. Se apresenta. Se tu é mesmo o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Coisa fácil para Jesus. Glória a Deus. Glória a Só Jesus. que Jesus não ouve e nem obedece a voz do inimigo. Glória a Jesus. Jesus, ele não vai fazer vontade do inimigo, até porque Jesus, como Deus, não precisa de conselho de quem quer que seja. Aleluia. Jesus, ele sabe muito bem o que ele quer e ele sabe por que razão ele faz isso ou aquilo. E não vai ser um maligno que vem dar conselho para Jesus acatar. E aí nós precisamos também aprender com Jesus. Aleluia. Não ficar ouvindo qualquer voz por aí. Mas o crente busca, prioriza ouvir voz do Senhor. Verdade, E ouvir Deus. voz do Senhor, irmãos, não tem meio melhor senão a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Jesus faz. Quando ouve, Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Glória a Jesus. Jesus usa a palavra. Glória a Deus. E aqui eu aprendo que diante, irmãos, de qualquer adversidade, nós temos a palavra viva. Aleluia. Diante de qualquer adversidade, nós temos a palavra que liberta. Glória a Jesus. Diante de qualquer aflição, nós temos a palavra de Deus que traz solução para a nossa aflição. Aleluia. Diante de qualquer perseguição, de qualquer luta, nós temos a santa e poderosa palavra de Deus Maravilha. para guiar nossos passos, Aleluia. para delinear nos nossos caminhos. Amém. Então nós não temos, irmãos, que ficar ouvindo vozes, porque na hora da adversidade, irmãos, o que não falta é alguém para trazer conselho que não vai resolver. É verdade. Por isso que não é bom você, diante de uma luta, de uma aflição, ficar contando
dificuldade para todo mundo. Porque nem todo mundo vai te ouvir para te ajudar. Verdade. Uma boa parte te ouve para poder semear, sair espalhando a tua aflição e vai espalhando de forma diferente daquilo que ouviu. Agora, quando você fala com Jesus, Aleluia. você fala com aquele que tem solução. Aleluia. Quando você fala com Jesus, você fala com aquele que pode resolver o seu problema. Glória a Jesus. Quando você fala com Jesus, você fala com aquele que nem sempre vai revelar a tua vida, mas ele vai dar jeito naquilo que te incomoda. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, Senhor da glória. nós precisamos aprender com Exaltamos o Jesus. seu nome. Aleluia. Jesus, ele usa a Glorificado. palavra poderosa para repreender e afastar o inimigo. Ele não se deixa levar pela fala do adversário, mas ele tem a atitude de combater com a palavra. É E verdade. aí eu glorifico a Deus, porque o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele faz uma declaração muito interessante. Declaração essa que a gente precisa abraçar na prática, em nosso viver. No capítulo 10, versículo 17, o apóstolo diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. não existe esse dia que você não esteja precisando de acionar a tua fé. Verdade. Não sei se você já parou para pensar nisso. Não existe aquele momento que você não tenha a necessidade de acionar a tua fé. Aleluia. Se para você existe esse dia, parabéns. Porque eu não consigo. Eu toda hora preciso acionar minha fé em Deus. Louvado seja o teu nome. Para sair da minha casa, para vir para cá, eu vivo acionando minha fé em Deus para eu poder chegar aqui, não pelo meu carro ou pela minha astúcia, não. Eu quero chegar aqui debaixo da mão do Senhor. Aleluia. Verdade. Não tem esse momento. Para tudo na vida, toda hora, todos os dias, eu preciso estar com a fé acionada no Senhor Meu Jesus. Deus, aleluia. Porque quando a fé está bem direcionada em Deus, é quando também estamos debaixo do cuidado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com base na sua palavra. São atitudes que o crente precisa ter imitando Jesus. Jesus, ele foi firme, irredutivelmente firme no uso da palavra. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso aos romanos e o Espírito Santo a nós hoje. Que a palavra, ela é infinitamente poderosa para decidir uma situação. Verdade. O servo de Deus, ele não vive sem a palavra. E é por isso, você vai lá no Salmo 119, o verso 11, o salmista diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, olha só, olha a fala do salmista no verso 11. Deus só. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar.
quanto a ti. Deus. Aleluia. Ele sabia que se ele conservasse a palavra presa dentro do seu coração, o Senhor ia estar ajudando-lhe a não pecar contra Deus. Porque a palavra de Deus, ela trabalha contra o pecado. A palavra do Senhor é aplicada por Deus em nós para combater na nossa vida qualquer atitude pecaminosa. E quando nós acatamos o poder da palavra, nós, aleluia, nós conseguimos nos desviar das atitudes pecaminosas. Porque nós cremos que pelo poder da palavra, Deus é conosco para nos dar graça. Deus é conosco para ter misericórdia. Deus, pela palavra, é poderoso para nos ajudar a fazer aquilo que glorifique a Ele com a nossa vida. Deus. A vida do crente é para glorificar a Deus. Cada crente glorificando a Deus com a sua vida, eles constituem uma igreja forte, Glória a Deus. uma igreja vigorosa. Aleluia. Cada crente fugindo da prática pecaminosa é um crente forte em Cristo Jesus, porque é Cristo quem nos dá vigor, é Cristo quem nos dá força, é Cristo quem nos purifica através do Espírito Santo pela sua palavra. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, as atitudes do cristão, elas precisam ser fundamentadas na palavra. E quando usamos o poder, a unção da palavra, nós conseguimos viver longe de toda possibilidade de nos entregarmos ou vivermos vulneráveis às astúcias do adversário de nossa alma, o qual vai estar diariamente, enquanto a igreja ainda estiver na terra, o inimigo, ele vai estar buscando ocasiões para nos tentar, para nos levar às tentações. Mas se cada um de nós que ouvimos essa palavra procurar colocar em nosso coração de uma fé, de uma forma impetuosa, determinada, o desejo de não fazer a vontade do mundo, mas fazer firme, Glória a Deus. a vontade de Deus, todo o tempo, em qualquer que sejam as ocasiões adversas, o Senhor vai estar presente Eu creio, como sim, meu escudo Deus. e fortaleza para nos dar vitória. Aleluia, Deus. Deus Santo. Salmo 91, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Glória a Deus. Mas aí você volta lá no Salmo 119, o verso 105. O que o salmista, depois de muitas e tantas outras palavras, ele fala no verso 105: lâmpada para os meus pés. Eu vejo nisso uma adoração. Aleluias. O salmista está reconhecendo o valor
da palavra. O salmista está reconhecendo o poder da palavra. O salmista está reconhecendo a grandeza da palavra. Aleluia! Ele diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, Maravilha! e luz para os meus caminhos. Meu Deus! Olha que coisa gloriosa, olha que adoração, olha que louvor, olha que glorificação. Glória a Deus, glória a Meus Deus! irmãos, quando prezamos a palavra do Senhor, quando a reverenciamos, quando tributamos honras e glórias a Deus pela sua palavra, a própria palavra de Deus, ela serve de espada de dois gumes para repreender o inimigo que atua contra a nossa maneira de viver. Porque a nossa maneira de viver incomoda. Incomoda. Essa é a grande verdade. A maneira de viver de quem se pauta na palavra incomoda. Incomoda até os de casa. Porque tem muita gente dentro de casa que quando te vê mais impetuoso na prática da palavra, já te critica. Ah, não precisa tudo isso não. Ah, Jesus não quer tudo isso não. Ó, a fala mansa do adversário usando alguém, às vezes dentro de casa. É verdade. Não, não precisa tudo isso não. Ah, Jesus não quer isso tudo não. Ah, chega a dizer até que é fanatismo. Verdade. É Jesus. Mas meus É irmãos, desse jeito, Jesus. é melhor ser fanático, indo para a eternidade com Deus, Glória a Deus. do que ser carnal, do que ser natural e ir para o inferno. É verdade, Aleluia. Jesus. Eu Aleluia. não tenho outra definição. Glórias a Deus! Até porque não há um meio termo. Só há um caminho. Como bem colocado foi aqui na escola dominical. Só há um caminho. Cristo. Jesus declarou: eu sou o caminho. Glória a Jesus! Aleluia. Aleluia! A verdade E a vida. e a vida. E ele ainda diz mais: ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai, não, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória É a Jesus! Deus. Maravilha! É pela palavra, é vivendo a palavra, O soberano é tendo Deus. atitudes com base na palavra. É verdade. Em qualquer circunstância da vida, nós temos o poder, nós temos a unção, nós temos a graça, nós temos o perdão, nós temos base na palavra do Senhor. Aleluia. Para receber de Deus a vitória. Eu creio assim, Na Jesus. palavra do Senhor. Glória a Jesus! Não desprezemos a palavra do Senhor. Amém. Não desprezemos a palavra do Senhor, mas queiramos tê-la. Queiramos tê-la ativamente presente em nossa vida. Oh, Jesus. Se nós permitirmos a palavra do Senhor delinear os nossos passos, tudo na nossa vida glorificará a Deus. Eu creio assim, Jesus. E é coisa gloriosa, é coisa gloriosa você poder abrir a boca e falar: eu tive que tomar uma decisão, me baseei na palavra e a decisão foi acertada. Glória a Jesus. Deus me deu vitória. Glória a Deus! Aleluia.
quem anda alicerçado na palavra, Jesus comparou ao prudente que fundamentou a sua casa sobre a rocha. Glória a Jesus. Mas quem não faz caso algum da palavra, despreza, irmãos, observa, está sempre em luta, está sempre vivendo muitas dificuldades, está sempre dando murro no ar. Por quê? Porque está fora daquilo que a palavra orienta. Mas as atitudes sendo coordenadas pela palavra, com certeza, o dia a dia vai sendo em rumo à vida eterna. Glória a Esse é o Deus. propósito de Deus. Deus não faz nada em vão. Quando o Senhor nos orienta a viver Sua palavra, é porque o Senhor quer fortalecer nosso ânimo, nossa fé, nossa vida espiritual, para que consigamos, com os nossos esforços, garantir nossa vida eterna com Deus. Eu creio. Poderoso Deus. Lá no Salmo 1, verso 2, o Senhor diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos dia e noite sendo preparados para vida eterna. Aleluia. Vida eterna com Deus. Se você deseja vida eterna com Deus, não abra mão, não se aparte da palavra, mas vivamos a palavra, Aleluia. pratiquemos a palavra, Verdade, Jesus. nossas atitudes sejam Aleluia. embasadas na palavra, e Aleluia. fazendo assim, o nome do Senhor continuará sendo glorificado. É o que mais importa. O nome do Senhor, através